Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quinta-feira, para a gente conversar e atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje tivemos algumas informações sobre Cuéllar, saiu na imprensa que o Vasco está negociando com o Cuéllar. Na verdade são duas matérias, né? Uma do Globoesporte.com, dizendo que o Vasco tem interesse, está monitorando e que o Cuéllar é alvo do Vasco para a próxima janela de transferências de julho. E uma da TNT, que diz que o Vasco negocia com o jogador. E a gente vai conferir tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Palácios, que deve ser comprado pelo Colo-Colo. Investimento que o Vasco fez junto ao Internacional, né? Não deu certo aqui, mas parece que ele está próximo de ser comprado pelo Colo-Colo. Vamos falar também sobre Vasco e Bahia, né? O jogo de segunda-feira que já tem a arbitragem definida, e sobre os dois jogadores que foram apresentados no dia de hoje. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que está precisando daquela graninha extra e tem uma grana presa lá no seu FGTS, você pode adiantar o saque do seu FGTS através da Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil, lá você vai ser muito bem atendido e a Mais Ágil faz toda a burocracia para você, beleza? Então, se você trabalhou de carteira assinada e tem uma graninha presa lá no FGTS, é só acionar a Mais Ágil, que o link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos começar aqui já com o assunto principal, né? Com o tema principal desse vídeo, que é Cuéllar. Cuéllar, alvo do Vasco aí para essa temporada. É o volante que o Vasco quer para a sequência da temporada, né? Principalmente por conta da saída do Andrei. Tá aparecendo na sua tela um print de uma matéria da TNT, que diz que o Vasco já abriu conversas, né, com o jogador. A TNT sendo mais ousada, né, na afirmação, dizendo que o Vasco já conversa, já negocia com o Cuéllar. E tivemos também uma matéria hoje do Globoesporte.com, saiu agora há pouco, matéria quentinha, que coloca ali o Cuéllar como alvo do Vasco, né, dizendo que o Vasco monitora e que o jogador é o principal alvo do Cruz Maltino para a temporada de 2023, para a segunda janela, né? Eu vou ler aqui o que diz a matéria do Globoesporte.com. Diz que o Vasco define Cuéllar como alvo para a próxima janela e que o diretor executivo Paulo Brax retornou da Europa na semana passada, onde se reuniu com os executivos de futebol de outros 5 clubes da 777. Nessa reunião também participaram os Head Scouts, né, de todos os times do grupo norte-americano. O tema mercado da bola e contratações foi uma das principais pautas dessa reunião. Não há um número definido de contratações, mas certamente na janela do meio do ano o Vasco terá uma atuação mais discreta, né? Vai contratar menos jogadores em relação à quantidade. O Vasco contratou 16 jogadores na janela de janeiro até abril, né? E agora na janela do meio do ano o Vasco deve dar uma diminuída em relação à quantidade de reforços. O Vasco busca agora contratações pontuais para posições que o clube entende que são necessárias, né? Uma dessas posições é o primeiro volante, por conta da saída do Andrei, que vai retornar ao Chelsea em julho. E aqui na sequência da matéria diz o seguinte, que o Vasco monitora alguns nomes e que o colombiano Gustavo Cuéllar, do Al Hilal, está no radar. Além de ter trabalhado com Maurício Barbieri e Abel Braga no Flamengo, o volante agrada muito o diretor de futebol do Vasco, Paulo Brax. Houve contatos no final do ano passado, mas os valores inviabilizaram a negociação. É uma negociação considerada complexa e, no momento, o Vasco observa com muito interesse a situação do Cuéllar. Com o planejamento encaminhado, o Vasco agora aguarda a chancela da 777 para abrir as suas negociações. Apesar do orçamento para a próxima janela ter sido definido no final do ano passado, há variáveis que podem interferir, né? E o Vasco ter mais dinheiro ainda para usar em julho. Foi o que disse o Globoesporte.com, confirmando que realmente o Vasco tem interesse
em buscar o Cuéllar para o meio do ano. Seria um baita de um reforço, né? O Cuéllar, cara, elevaria o nível do time do Vasco. É um baita de um volante, é um baita de um jogador. E é uma posição que o Vasco está precisando muito, né? O Cuéllar ali na vaga do Rodrigo hoje, pô, seria sensacional. Com todo respeito ao Rodrigo, que vem jogando bem, mas que ainda é um garoto que pode evoluir muito ainda, né? O Cuéllar seria uma contratação sensacional. Bom, continuando aqui, o Globo Esporte também traz uma informação sobre Palácios, né? Na matéria sobre o Cuéllar, eles falam ali de variáveis, né, que podem fazer com que o orçamento do Vasco seja maior para utilizar ali na janela do meio do ano, e uma dessas variáveis pode ser o meia Palácios. Emprestado desde janeiro ao Colo-Colo, o meia está muito próximo de atingir metas que obrigam o clube chileno a adquirir um percentual do jogador. E isso representaria uma nova receita em breve ao Vasco da Gama. Palácios, portanto, não deve retornar ao Vasco após o fim do seu empréstimo, que termina em dezembro. Tem algumas cláusulas lá de obrigação de compra que ele está próximo de atingir e o Colo-Colo deve efetuar, né, a compra do Palácios. Que bom que o Vasco também conseguiu dar um rumo, né, para o Palácios, né, emprestou e vai conseguir vender o Palácios para o Colo-Colo. Enfim, vamos aguardar a gente ter mais notícias sobre o Palácios e principalmente, né, notícias sobre o Cuéllar. A janela só abre em julho, né, então a gente ainda tem um mês e meio, mais ou menos, 2 meses para essa situação ser resolvida, né? Essa situação do Cuéllar. Com certeza, outros clubes do Brasil também vão demonstrar interesse no jogador. E aí vai depender do poder de negociação do Vasco da Gama, mas seria uma contratação excelente, com toda certeza. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar da partida de segunda-feira, né? O Vasco encara a equipe do Bahia em São Januário. Todos os ingressos já foram comercializados, né? Ingressos esgotados para a partida Vasco e Bahia. O Caldeirão vai ferver, estará lotado para esse primeiro jogo do Vasco, né, em São Januário, no Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem aí de uma vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro e jogando em casa no Maracanã. O Vasco empatou com o Palmeiras por 1-1. A torcida está empolgada e agora o Vasco tem esse teste aí contra o Bahia, onde o Vasco vai ter que jogar de uma forma diferente, né? Vai ter que propor o jogo. Isso acaba sendo uma preocupação também para o torcedor vascaíno. E já tem aqui a informação de arbitragem. Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, é quem vai apitar Vasco e Bahia em São Januário. Vamos ficar aqui na torcida para ele fazer uma boa arbitragem, né? Que não prejudique o Vasco. É só isso que a gente quer, que o Vasco não seja prejudicado. O Vasco que hoje apresentou de forma oficial 2 jogadores, né? O Matheus Carvalho e o Carabarral. Tá aparecendo aí na sua tela os dois já com a camisa do Vasco da Gama. O Matheus Carvalho vai usar o número 85 e o Carabarral vai usar a camisa de número 20 no Vasco da Gama. 2 jogadores que chegaram aí recentemente, né? Ainda não haviam sido apresentados de forma oficial. Hoje concederam entrevista, falaram ali do orgulho, da animação, né, de poder vestir a camisa do Vasco. O Matheus Carvalho que vai ter o seu melhor momento da carreira, né? O maior clube que ele vai jogar, ele que ainda é muito jovem, vem aí do interior do Pará, depois passou pelo Náutico, agora chega ao Vasco da Gama, está realizando aí um sonho profissional. Tava até nervoso, né, na entrevista, estava muito tímido, muito nervoso ali, deu para ver que não é muito ambientado ali com os microfones. E o Carabarral já é mais experiente, né, 32 anos de idade, já é rodado, já jogou em vários clubes da Argentina, já jogou no Santos aqui no Brasil e vem para mais um grande clube que é o Vasco da Gama. Também se mostrou muito empolgado, muito feliz com essa oportunidade. Disse que já conhecia o Vasco mesmo quando morava na Argentina por conta de Guiñazú, que o Guiñazú é da mesma cidade dele, então ele acompanhava o Vasco ali naquele período por conta do Guiñazú e que está muito animado, né, para vestir a camisa do Vasco. Os dois que já estão disponíveis, à disposição, né, do treinador Maurício Barbieri para a partida contra o Bahia. E a tendência é que pelo menos o Carabarral seja relacionado aí para essa partida contra o Bahia em São Januário e pode fazer a sua estreia. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!